voltando aqui para a gente fazer aquele bate-bola da nossa revisão. Dessa que é a nossa aula 5.2, tá bom? Que a gente falou sobre o que mesmo? Pecuária, não foi, prof? Isso, galerinha. Esse é o momento que vamos percorrer as palavras-chave, tá bom? Porque daqui a pouco vocês vão fazer a atividade. Então anotem tudo aí para na hora da atividade você falar, foi revisto isso no bate-bola jogo rápido. Olha lá na tela. Essa aula, galera, joga aí. Essa aula a gente falou de todas. Lembra que a gente comentou, reforçou na aula que pecuária envolve a criação, produção, né, professor? Perfeito. Momentos como matéria-prima, momentos como produtos, subprodutos. Então, a gente mostrou para vocês um leque. E pecuária envolve todo tipo de criação. É bovino, suíno, equino, aves, coelho, codorna, peixe, é tudo. Então, olha só, produção pecuária e a produção pecuária, o produto. O que a gente chama de produto? É o que a gente fala aí toda vez, por exemplo, carne, leite e ovos. Aí quando a gente fala carne, pessoal, sempre vamos lembrar, carne, então a gente tem bovino de corte, então é carne. Quando a gente fala assim, piscicultura, carne, aviário, aí tem que tomar cuidado, porque no aviário, a gente fala aviário de corte é carne, aviário de postura, ovo. Se a gente falar caprinocultura, suinocultura, carne. Caprinocultura também tem leite, também tem um rebanho para carne e leite. Ovinocultura também. Ovino? Sim, perfeito. Então sempre está em base agora, professor, por que sempre está em evidência carne, ovo e leite? Só para a gente lembrar, rapidinho. Carne, ovo e leite porque é o produto principal, mas tem os subprodutos. Por exemplo, do boi, tem que lembrar que na carne bovina, cultura de corte, não é jogado o couro, não é jogado o osso, porque vai tudo jogado, a gente fala assim, não vai para o açougue, não é descartável, ele vai para outro setor da economia. Por exemplo, tem que lembrar, cinto, vestimenta, ornamentações. Exemplo, pessoal, quando a gente está falando aqui de estroticultura, que é a criação de avestruz. Então, é carne? É carne. Mas quais são os subprodutos? Tem o ovo, tem a casca do ovo, porque tem ornamentações, tem a plumagem. Então, o que é evidência são os três, mas tem os outros. Também, né? O bico também. O bico, perfeito. Na piscicultura também, as escamas. Então, isso aqui é o que é evidente, mas tem os outros. E tem modalidades? Tem modalidades. Dentro a variedade de tipo de criação... Pô, variedade de tipo é dose, hein? Mas as variedades das criações, elas estão divididas em 3. O que chama mais atenção? Extensiva e intensiva. Extensiva, pessoal, não requer tanta mão de obra. Intensiva, sim. Só que tem a semi-intensiva. E lembra, tanto intensiva como extensiva, quem vai falar para você? Que você vai fazer o levantamento da sua propriedade. A propriedade vai falar qual é o foco. Só reforçando aqui a respeito da pecuária e do meio ambiente. A gente tem a produção dos gases, né? Que podem alterar aí a composição atmosférica. Nós temos o pisoteio do gado, no caso aí do gado na pecuária extensiva. Então, alguns efeitos são trabalhados hoje para tentar amenizar, porque a gente sempre tem que levar em consideração a qualidade de vida desses animais e, consequentemente, também o nosso ecossistema, o nosso ambiente onde nós estamos inseridos, inclusive eles, né? Pode voltar aqui para cá. Isso. Galerinha, agora, aperta aí, Tatá. Agora é a hora que você vai ficar com as suas atividades. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquela correção, relembrar, tá bom? E tirar as dúvidas que possam ter surgido durante as suas atividades. Segura aí. Tchau, tchau. Olha aí! Estamos de volta agora para corrigir as atividades. Galera, olha só. Só para lembrar, né? Aperta aí, Tatá. Olha só. Questão? O que
que nós vamos fazer agora? Corrigir. Não, é esse aí. Agora é a hora que nós vamos sanar as dúvidas e também deixar uma coisa clara aqui para essa dinâmica nossa, que estamos iniciando, né? Estamos na aula 5, então para quem perdeu aí, ó, vamos sempre deixar a questão em tela grande, vamos ler a pergunta e aí, se for questões abertas, não se preocupe, nós vamos estar lá sublinhando, falando determinados termos técnicos. Professor, eu não usei as mesmas palavras, é por isso, não há necessidade de você usar as mesmas palavras. Igual, não precisa ser igual. Tem que contemplar a pergunta. Então a gente sempre vai estar comentando, deixando a tela grande para dar tempo de você, vou usar essa palavra esse aí. Ponto aqui, esse aqui eu discuti na minha resposta, então tá valendo. Qualquer coisa, né, Tatá? A gente vai voltar lá no slide para mostrar e esclarecer, tá bom, galera? Questões fechadas. Mata a cobra e mostra o pau. Isso. Qualquer coisa a gente vai mostrar também as questões fechadas, as alternativas. Se a alternativa não tiver, se eu falar assim, o gabarito é a letra A e você colocou a letra B, a gente vai falar por que as outras também não contemplam. Tudo bem? Vamos na primeira? Vamos lá, tela grande. Número 1. Question. Olha, prof. Apresente as vantagens adquiridas pelo pecuarista no uso da pecuária intensiva em sua propriedade. Então aqui é a resposta, galerinha. Primeiro, vamos aqui ensinar uma coisa. Vantagens de uma atividade intensiva. Vou mudar aqui a cor. Melhor seleção do gado. A intensiva. Professor, só me lembra aí, o que significa uma pecuária intensiva, né, Tatá? É a pecuária, pessoal, aonde o gado é delimitado o movimento do animal. Ele não vai ficar preso, isolado. É só que ele não vai pastar, ele vai ficar andando no pasto, no piquete. Então ele não vai ter o quê? Gasto de energia. Então essa energia vai ficar acumulando em. Aí que tá a grande coisa, galera. Eu não quero gado gordo. Eu não quero gordura. Eu quero um gado com uma carne marmorizada. O que é aquela carne marmorizada, professor? É aquela carne onde a gordura está entre os feixes do músculo. Isso que a gente quer. Isso faz com que, não é deixar o gado parado. O gado tem uma movimentação. Você traz o alimento para ele, mas ele tem uma dinâmica. Eu estou falando de gado, mas também acontece... Tem uma redução do espaço para a economia de energia, mas ele ainda continua... Né? Tendo um tipo de movimentação. E outra coisa, galerinha, nós falamos de gado isso, mas isso é no caprino, no suíno também. E outra coisa, a alimentação. A alimentação dá uma palatabilidade na carne, o sabor. Pode ir aí, ó. Se você pegar não nada contra, tá, galera? Se você pegar um suíno de granja, que é intensivo, e pegar um suíno de granja, que é intensivo, mas a lavagem, aí que tá a alimentação. Tem suíno que é só com ração, tem suíno que é com lavagem. E daí dá uma tábua, a pessoa sente. Então isso dá uma seleção desse gado, e a seleção também... Não adianta, tá, galera? O melhoramento genético é o cruzamento. Tem uma aula específica para isso. Maior controle do gado, necessidade medicinais e nutricionais. Nutricionais, Você tem como identificar alguma doença mais facilmente, porque ele está mais ali restrito, né? Isso, por exemplo, Tatá, quando é extensivo, o dono, o peão, tem que andar no pasto para ver o quê? Uma diarreia, para ver o quê? Um animal que está menos... ativo, está apático. Quando ele está no intensivo, ele está no lugar... Fica mais fácil você ver fezes, fica mais fácil ver a interação entre os animais. Se ele estiver um pouco apático, já verifica febre, verifica que ele não está comendo. Mas tu sabe se o gato está comendo no pasto? No intensivo, colocou a ração. Não sobrou. Né? Então a gente tem como... E também há uma necessidade de medicamentos. Por quê? Porque é uma aglomeração. Os animais estão mais próximos. Isso dissemina, né? Isso. Maior controle da nutrição do gado. Aí tá. Falamos no nutricional, mas o que significa isso? Controle. Né? Por que o controle? Saber, tanto o gado como a galinha, porque tem galinha caipira. Desculpa, tem a galinha caipira e tem a galinha... E a de granja, que é um intensivo. A de granja, ela é intensiva. E agora tem a galinha... Ecológica? A galinha orgânica, né? Ecológica, que é aquela galinha que ela tá solta mesmo, ela não come ração, ela come a minhoca, come folha, coisas naturais.
Só que aqui, para o intensivo, tem que ter um controle como, professor? Suplementação. Então, você tem que ter um controle da suplementação daquele animal. E necessidade de uma área menor para a criação. Só que tudo isso a gente vê o quê? Demanda de mão de obra. Mão de obra, tá? Perfeito. Então, para a questão número 2. Sabemos que a agropecuária move a economia do nosso país, trazendo ofertas de trabalho em diversas frentes. E aqui no nosso estado de Rondônia, isso é bem intenso, né? Mas será que a pecuária é suficiente ou só a agricultura? Há relação entre ambas? Vamos lá, então, a Tatá vai ler, mas vamos só frisar para você entender que quando a gente fala assim, não precisa colocar as mesmas palavras, tem que contemplar. O que eu tenho que contemplar aí? Ó, tá falando sobre pecuária, a atividade de criação, é agropecuária, criação e plantação. Sim. Quem cria planta, move a economia do país, trazendo oferta de trabalho. Então, não é só plantar, não é só criar. Você gera emprego. Oferta de trabalho, você gera emprego. Não é a pessoa que vai lá cuidar. Você chama a comunidade ao redor. Se você está gerando emprego, você está gerando circulação de dinheiro também. Então, 3 coisas aí, tá? Tem que contemplar na resposta. Em diversas frentes. Por exemplo, colheita, semear, ou então fazer uma inseminação, ou trazer transferência do gado de um piquete para o outro. Você precisa de quê? Dos peões, os peões. Os boiadeiros, né? Mas será que a pecuária é suficiente? Não. Só a pecuária? O que é só aqui? Só criação? Não. Ou só a agricultura é suficiente para gerar esse emprego? Qual é a frase do Prof. Jeff? Quem cria planta e gera emprego. Opa! Há relação entre ambas? Então, joga a resposta aí. Há relação entre ambas? A resposta, não. Há relação, não, sim. Calma. Não entendi. Mas será que é só a pecuária ou só a agricultura? Não. Ah, ok. Você assustou. Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Porque tá tudo levando aqui, ó. Então, olha só. Esse não... Claro que não. Pra quem não colocou, né? Sim. Eles podem ter colocado a relação, sim. É. Agora, olha só. Duas perguntas. Duas perguntas. Olha só. Para ocorrer isso, não. Ela sozinha, não. A pecuária não é suficiente. A agricultura sozinha, não. Não é suficiente. Então, há sim a relação entre elas. Claro. O professor respirou agora. Ambas as práticas são desenvolvidas com o uso do solo do solo e em determinados momentos. Uma atividade depende da outra. Claro. Exemplo, ração para os bovinos, ração para os suínos, ração para as aves. As criações. As criações. Aí, ó, cana-de-açúcar e capim para a produção leiteira. Porque não adianta. Diferente, porque tem gado de corte, tá? Que é só na ração. Agora, leite não tem como. Não tem como você fornecer só ração para gado leiteiro e é economicamente inviável. Então, se a gente pensa no gado leiteiro, isso também vale para caprino, isso vale para búfalos. Não há como produzir leite sem o quê? Sem a suplementação. Com silagem, com feno, né? A gente chama de volumoso a ração. Então, a alimentação às vezes, o esterco. Olha aí, ó, o esterco dos animais são usados como adubo. Significa o quê? Então, o subproduto da criação retorna para quem? Exato. Retorna para a produção agrícola. Isso é perfeito. Gente, essa comunicação, essa interligação entre o solo, aquilo que é consumido e o que é retornável para o ambiente é que faz com que esse ecossistema se mantenha. E aí, Tatá, aqui a gente consegue, não está escrito, mas está implícito. Sim. Implícito, que fala. Por exemplo, e a geração de emprego? Vou dar só um exemplo, galera, só um exemplo, né? Porque tem a pessoa responsável por nutrir o animal, alimentar. Tem a pessoa usada para plantar. Para fazer essa Mas o esterco. Tem produtor, tem criador que não usa o esterco. O que ele faz com o esterco? Vende.
Quando ele vende, ele está gerando emprego para quem? certeza. Para as pessoas que fazem a transformação do esterco em adubo. E aí vai para onde? Floricultura, horticultura. Vai para a cidade. E vai também para onde, Tatá? Vai para viveiristas, que produzem as mudas de café, cacau. Olha a geração de emprego aí, por causa do substrato. Vamos embora. Questão de número 3, prof. Identifique alguns tipos de pecuária de relevante produção, tanto de carne quanto de leite. Agora, aqui é fácil, né? Simples. O professor falou até, mencionou. Pode ter. Eles podem citar outros que a gente não tem aqui. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, alguém aí cria peixe. Então, pode ser que a nossa resposta não tenha. Mas tanto carne quanto leite. Aí peixe não entra. É verdade. É tanto... Carne, tá, agora entendi. Tem que ser os dois. Vai lá. Os dois, vamos embora. Então tá aí, ó, pessoal. Bovino tem carne e leite. Bubalino, carne e leite. Ovino, carne e leite. Caprino, carne e leite. Eu esqueci, professora, que são bubalinos. Os búfalos, ovinos, as ovelhas e os caprinos, as nossas cabrinhas. Tá? Isso aqui eles têm os dois ao mesmo tempo. E ó, só para lembrar, né? Nas outras aulas a gente ainda vai frisar isso. A estrutura da... Eu sempre esqueço. Propriedade. Obrigado, Tatá! Ele faz um gesto aqui, eu tenho que... Ó, a estrutura de uma pessoa que produz carne e produz a leite ao mesmo tempo é uma estrutura já estável, tá, galerinha? Não queira ser um produtor de leite e carne ao mesmo tempo quando você está iniciando. Você primeiro levanta a estrutura da sua propriedade e vê, é propícia para carne. Aí você verifica, intensivo ou extensivo. É propícia para leite. Aí você vê qual dos dois sistemas. E aí você vai vendo até você equiparar. Porque precisa, tá bom? Senão você começar os dois ao mesmo tempo... Fica pesado. Não dá. Não adianta, tá? Isso vale para todos eles. Olha os bichinhos, lindos de maravilhosos. Questão 4, prof. Quais são as especializações produtivas na criação de animal? Meu óculos. Eita! Olha aqui, ó. Uma, pecuária de corte, pecuária de leite, pecuária de lã e equinocultura. E avicultura e apicultura. Então vamos lá. Faltou piscicultura? Acho que tá lá embaixo. Então, bem, quais são as especializações produtivas da criação de um animal? Não, Por exemplo, criação de bovino destinado à produção de carne, criação de leite, criação de bovino. É só os conceitos. Criações de bovinos e outros animais destinados à produção de leite. Quando fala em produção animal, a gente tem essas classificações. Quando a gente falou na revisão o que é corte, o que é pecuária de lã, caprinos e ovinos. Só que não é só lã, se você colocou aí, tá certo também. Couro. Aqui também, pecuária de corte, tem o couro. Claro que a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal. O couro, a intensiva é melhor, porque se você tiver extensivo, o animal se machuca, aí deprecia o couro. Vai ter uma hora só. Tem que lembrar isso. Coisa boa para vocês, galera. Equinocultura, então é a criação de animais para montaria. Aí tem, né? Aí o professor falou ali, né, da gente fazer uma pegada lá com a questão de utilização desses animais para a recuperação de algumas, né? Que entra dentro da área da fisioterapia. Isso. Né? Destinada à produção de ovos e carne, que é a avicultura. E a apicultura, produção de mel. Olha, essa produção de mel, se alguém pode ter falado, não colocou aí, não lembrou, mas o estudante pode ter colocado, está correto também. Nós falamos na aula. A apicultura entra aqui, né, prof? De corte. De corte. Desculpa, por isso que eu não coloquei. Não, tá, de corte. Beleza, vamos pra cima. Só volta que eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Depois a gente fala, prof. 5. A agropecuária é utilizada nos recursos naturais, tais como o solo, água. Com seus avanços, desenvolvimento intenso sobre ecossistemas nativos, gera-se impactos ambientais e muitas preocupações. Quais são os principais impactos causados pela pecuária? A prática da pecuária. Erosão. Erosão é uma. Também aqui, ó, emissão de gases é outra. E também aquecimento global. Só que, ó, esses 3 aí, pessoal, só vamos falar uma coisa. Isso acontece? Sim. Posso negar? Não. Mas tem como nós realizarmos o quê?
Prevenção. minimizar. Não, minimizar. Minimizações. É que, Mitigações. mitigar? Tá bom. Mitigações. É que não tem, mitigar, minimizar, Sim. mas nunca evitar. Isso é uma hipocrisia. A gente não tem como evitar, tá? Sim. Não tem. Não tem, assim. Questão 6. Atualmente, técnicas de inseminação artificial e manipulação genética têm sido aplicadas na pecuária, gerando excelentes resultados na qualidade e na produção de carne, leite e seus derivados. Tal prática é realizada na pecuária intensiva. Pontue os benefícios dessa manipulação. Então, aqui na pecuária intensiva, você vai ter um maior ganho de peso, uma maior resistência às doenças devido àquele cuidado, né? Visualização, prevenção, transformam mais facilmente alimentos em carne e gordura e apresentam a carne mais macia. Corre pra cá, prof. Jeff. Galera, pra nós aqui, então, a gente finalizou mais uma e a gente tá na pegada aí, né, professor? Com certeza, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela participação. Encontramos com vocês na nossa próxima aula. Tchau! Tchau!